Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Vamos, nesta noite, dos versos 15 a 18. Vamos mencionar os mensageiros opositores e a pregação torpe do Evangelho, mas também destacar os mensageiros íntegros e a pregação do Evangelho também. Hoje pela manhã nós vimos no estudo da carta aos Filipenses que mesmo em cadeias, como Paulo se encontrava, o Evangelho inabalável foi anunciado. O Evangelho indestrutível foi disseminado e vidas foram alcançadas para a glória de Deus, mesmo ele estando em cadeias. E diante do seu testemunho, a igreja foi encorajada a continuar propagando a mensagem do Evangelho, mesmo em meio a lutas. Aplicamos para as nossas vidas sobre a importância de seguirmos adiante, com intrepidez, propagando a mensagem do amor de Deus, apesar das circunstâncias que vivemos. Mas vamos ver que coisa interessante nesta noite. Alguns anunciavam a Cristo de maneira íntegra, mas outros de maneira duvidosa, mas também anunciavam a Cristo. Vamos observar aqui o que o texto diz. A partir do verso 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. E o verso 18 diz: todavia, o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Amém, irmãos? Que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra, através do seu Santo Espírito, que Ele ministre a minha vida e a sua vida também, a você que está no templo, a você que está em casa. Nesta noite nós queremos trazer a reflexão sobre a oposição encontrada na propagação do Evangelho. Mas apesar da oposição encontrada, a mesma sendo canalizada para o bem da obra de Deus. E é Deus quem canaliza, porque até mesmo o mal é transformado em bem. É só ver a história de José, quem já está no final de Gênesis, tá certo? A história de José mostra bem disso. Ele falando com seus irmãos: vocês intentaram fazer o mal contra mim, mas Deus transformou este mal em bênção para a salvação de muitas vidas. E assim o Senhor operou e a sua vontade prevaleceu. Então nós vamos observar, através da reflexão desta noite, que mesmo que alguns, com a intenção duvidosa, acabem disseminando o Evangelho, a mensagem de Deus não volta vazia, a palavra de Deus não volta vazia, e ela, por si só, vai cumprir o seu propósito, independente se a intenção daquele que levou a palavra ali foi boa ou até mesmo má. Parece complexo, né? Mas é Deus quem opera todas as coisas, o querer e o realizar. Então, apesar da pregação
despretensiosa, aqui na nossa Bíblia é chamada de torpe, uma pregação despretensiosa por parte de alguns. A mensagem, ela também estava alcançando os seus objetivos. Eu vou pegar aqui um exemplo bem prático. Eu não sei você, mas eu lembro da época da minha infância, também no início da minha juventude, na época em que eu estava servindo ao quartel, ao exército, no quartel. E eu lembro que, mesmo na época da infância, aqueles amiguinhos que ali estavam, e parte deles não temiam ao Senhor, mas sabiam que nós pertencíamos a uma família cristã, que íamos para a igreja, para a escola bíblica dominical, e que algumas coisas daquela época não convinham para nós, mas naquela roda de amizade, naquele momento até mesmo de futebol ali, de brincadeiras, de videogames e outras coisas mais, de jogo de bolinha de gude, de vez em quando, nas brincadeiras, às vezes de mau gosto, alguns amigos ridicularizavam a nossa fé em Jesus Cristo. E quando ridicularizavam, de certa forma acabavam falando do nosso procedimento em Cristo. Eu estou aproveitando para mostrar um exemplo bem prático. Talvez isso já aconteceu com você. Talvez você se identifique com isso lá no seu trabalho. Tem sempre um fulano de tal lá que diz: olha lá a irmã Margarete, Santa Margarete, e aí começa. Mas Margarete é uma pessoa honesta ali no seu trabalho, e ela começa a ridicularizar a fé de Margarete em Cristo, e daquela maneira, aquela pessoa de maneira despretensiosa, de maneira torpe, que quer ridicularizar o cristão, acaba falando do testemunho daquele que serve a Deus. E isso acontece em vários lugares, em várias circunstâncias, em várias rodas. E ali estão, achando que estão falando mal da obra de Deus, e acabam testemunhando do poder de Deus, daquilo que Deus tem feito na vida de pessoas e que eles nem compreendem, porque somente Deus para explicar a obra que Ele faz, e eles não entendem como é que a vida desta pessoa mudou, e agora esta pessoa serve a Cristo. É interessante observar da passagem que Paulo não se zanga com eles. Talvez em ocasiões dessas que eu citei, que nós até mesmo passamos, nós fiquemos tristes ali com o colega de trabalho, com o vizinho, com o amigo ali, de onde nós nos encontramos. Mas Paulo age de maneira madura, e em vez de ficar com raiva, em vez de ficar com birra, Paulo agradece a Deus e reconhece que mesmo nesta condição, que não deveria nem acontecer isso, o Evangelho está sendo anunciado, e o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. Estou olhando para a nossa turma jovem, e aqueles que já passaram por universidade, ou que estão cursando o curso superior, sabem bem do que eu estou falando, quando adentram no meio acadêmico. E muitas das vezes querem ridicularizar a nossa fé, questionar as nossas crenças, a nossa cosmovisão, a nossa visão do mundo, e mesmo calados, eles estão testemunhando do Evangelho por nós. E que Deus seja glorificado em nossas vidas. Também é notório, observar do texto, a distinção que Paulo faz daqueles que pregam o Evangelho por boa vontade, como diz o texto, e também com um amor sincero, diferentemente daqueles que fazem
também isto, anunciam o Evangelho, mas por discórdia, com falta de sinceridade. Na minha Bíblia, a tradução, a palavra é insinceridade. Diz aqui, insinceramente, no verso 17, ou melhor, ausência de integridade. Mas anunciam o Evangelho, de certa forma, também. Essa distinção é bem clara no texto. E o que importa, diz Paulo, é que o Evangelho está sendo anunciado. A pregação a respeito de Cristo está acontecendo, e tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. O comentarista vai dizer, e falando sobre Paulo nesta ocasião, ele vai dizer que Paulo se alegra, porque a despeito da perseguição física, ele estava preso, e do ostracismo social, alguns estavam a querer prejudicar mais ainda as suas prisões. A palavra de Deus estava sendo proclamada com muito êxito. Agora, irmãos, um alerta e um cuidado para mim e para você. Um cuidado para nós. Não vamos aproveitar o pretexto do texto para abaixar a guarda e agir de maneira suspeita em questões éticas. A ética cristã deve nortear o nosso procedimento. A ética cristã é emanada das Escrituras. Então não aproveitemos a ideia de que o texto diz, o que importa é que Cristo está sendo anunciado. Então vamos rasgar valores, rasgar princípios cristãos, e existem princípios que são inegociáveis. Devemos seguir, eu e você, agindo com integridade, mesmo que assim como Paulo, estejamos em prisões. Não abra mão da sua integridade, custe o que custar. Sejamos fiéis, sejamos íntegros à palavra de Deus, e Deus nos honrará, Deus nos abençoará, mesmo em meio às lutas que estejamos vivendo. O comentarista bíblico sobre isso, ele vai dizer, Paulo estava profundamente comprometido com a verdade, e assim devemos também seguir, eu e você, comprometidos com a verdade de Deus. Ele continua, a irmã Teresa, dizendo assim, e a integridade do Evangelho. Paulo estava comprometido com a integridade do Evangelho. Infelizmente existem muitos evangelhos distorcidos sendo pregados por aí, e a mensagem tem sido deturpada. Nós devemos ser fiéis à integridade da mensagem da palavra de Deus. O comentarista continua, Paulo generosamente nesta passagem dá crédito a outros que estavam pregando a palavra de Deus, ainda que por motivos impuros. E assim, irmãos, entendendo essas duas condições, uns que pregam com sinceridade, com fidelidade à palavra, outros que pregam por motivos torpes. Mesmo assim, vamos ao texto, ver o que o texto também tem a nos ensinar em detalhes. Porque aquelas pessoas despretensiosas queriam prejudicar a obra de Deus, prejudicar a vida do apóstolo Paulo mais e mais. Mas Deus era com ele ali, e Deus o honrou naquela condição em que ele se encontrava.
Vamos ao texto, verso 15, Filipenses 1,15. Alguns, efetivamente, de maneira efetiva, pregam a Cristo, proclamam a Cristo por inveja ou por porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Já temos aqui uma distinção clara daqueles que proclamam a Cristo. Agora é interessante observar que ambos proclamam a Cristo. Uns por inveja, outros de boa vontade. E o comentarista vai mais a fundo nesta questão. Ele vai dizer, especificar, eram crentes. Ele vai até citar as pessoas que assim faziam, dizendo que eram crentes. Se eram crentes, estavam na carne. Paulo vai dizer isso à igreja de Corinto. Tem uns que estão na carne e tiveram que tomar leite, porque alimento sólido não aguentavam. Não deveria, viu, irmãos? Não deveria existir na igreja crentes que estejam na carne. Deveriam existir na igreja crentes espirituais. Deveria existir, no meu entendimento, na minha compreensão teológica, crentes espirituais, homens naturais, que não conhecem a Cristo ainda. Não deveria ter esse meio termo, mas existe, mas não deveria. Essa condição de crentes carnais, que está lá em 1 Coríntios 3, que vai distinguir o homem natural, o cristão carnal e o cristão espiritual. Se estamos vivendo obra de santificação, e falamos sobre isso domingo passado à noite, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Mas infelizmente, alguns crentes baixam a guarda, e quando vai ver, já estão na carne, e parece que suas ações são bem próximas das ações do homem natural, daquele que não conhece a Deus. Mas não deveria ser assim, porque o Senhor nos chama para sermos cristãos espirituais, e o texto diz lá de Paulo aos Coríntios: mas vocês têm a mente de Cristo, e se temos a mente de Cristo, devemos agir como cristãos espirituais. Então o comentarista vai tentar dizer que eram crentes que tinham ciúmes da atenção que Paulo recebia. Olha a situação. Eu tentei mostrar nos meus exemplos que eram pessoas, que existem pessoas não crentes, que mesmo querendo ridicularizar a fé, acabam proclamando o Evangelho. Mas aqui o comentarista bíblico que eu consultei, ele tenta interpretar numa ideia de que eram crentes que tinham ciúme da atenção que Paulo recebia. Então, na carne, eles plantavam sementes de discórdia, sementes de dissensão, a fim de causarem problemas ao apóstolo. Aqui eu tenho meu pé atrás, e eu preciso debater com um comentarista bíblico também, na minha análise do texto, porque eu volto a dizer, irmãos, para mim, soa incompreensível o crente estar mergulhado na carne e agir dessa maneira. Soa estranho, porque o crente não deveria agir dessa maneira. Então, sejam eles crentes ou não, na carne ou o homem natural, às vezes eles são bem parecidos, né? Então, pode ser que o comentarista bíblico e eu estejamos confundindo um ao outro, mas não deveria ser assim. Mas se assim procedem, o Evangelho indestrutível, inabalável, continuará a ser propagado,
e o nome de Cristo glorificado, irmãos. Na distinção que o comentarista bíblico faz, ele vai dizer: outros cristãos, de boa mente, de boa vontade, anunciavam a mensagem a respeito de Jesus com bons motivos. Eles eram pessoas que serviam a Deus com fidelidade, com amor, com entrega, e assim devemos também proceder. Mas, se nos depararmos com uma situação parecida com a de Paulo, seja diante de um homem natural, ou até mesmo de um crente na carne, que tudo seja canalizado para o bem do Evangelho, e que Cristo seja engrandecido em todas as coisas. O verso 16 vai dizer: estes, os que fazem de boa vontade, fazem por amor, sabendo que eu estou também incumbido da defesa do Evangelho. E assim, Paulo enaltece a condição daqueles que com sinceridade, de maneira verdadeira, estão unidos a Ele na propagação do Evangelho. Os que fazem por amor, estão unidos em fidelidade, na defesa da fé evangélica, junto com Paulo, engajados na mesma causa, na mesma missão. E assim devemos estar, todos nós, crentes em Jesus Cristo, engajados na mesma causa, na mesma missão. Somos e pertencemos ao corpo de Jesus Cristo. O verso 17 já vai explicar o outro grupo, os mal intencionados. Aqueles, contudo, os outros, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, ali diz, sem sinceridade, com egoísmo, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Na versão que está diante dos irmãos, diz: eles querem causar mais sofrimento enquanto estou preso. Paulo já estava preso, numa situação delicada. Eles queriam complicar ainda mais a situação de Paulo. Eles queriam agravar ainda mais. E assim, nós temos aqui uma descrição. Eles estão mal intencionados, eles pregam por discórdia. É como que eles querem ver o circo pegar fogo. Querem ver Paulo mais e mais complicado em suas prisões. Mas de alguma forma eles pregam o Evangelho. É esse o ponto que Paulo quer nos mostrar. Apesar dos pesares, eles pregam o Evangelho, mesmo que de maneira despretensiosa. O comentarista nos ajuda a entender melhor esse tipo de pessoa e a sua ação, naquele termo, sem sinceridade, insinceramente, como diz na minha versão. E ele vai dizer assim: a expressão não puramente, não com sinceridade, enfatiza o modo como esses cristãos estavam agindo. E aqui eu quero deixar algo em aberto para reflexão minha e sua. Deus é o juiz de todas as coisas. Deus julga todas as coisas. Deus julga, inclusive, os corações. Deus julga a intenção do meu coração e a intenção do seu coração também. Deus conhece o nosso coração. Então, não adianta achar que está enganando alguém. A Deus ninguém engana. Ele sabe e Ele conhece no mais íntimo do nosso ser o nosso coração. A intenção dele
também. Chegamos ao último versículo, o versículo 18, que Paulo traz um questionamento muito interessante. Todavia, o que importa? Se uns pregam de maneira verdadeira e outros de maneira não verdadeira, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. E ele conclui dizendo: eu me alegro, eu continuarei a me alegrar, porque a mensagem de Cristo segue sendo anunciada. Irmãos, independente da maneira como Cristo está sendo anunciado, quer por pretexto sincero ou não, o que importa é o anúncio do Evangelho, e isto traz grande alegria ao apóstolo Paulo. É como que ele está dizendo: pela mensagem está sendo anunciada, eu me alegro, e eu continuarei a me alegrar no Senhor. É a carta da alegria, lembremos, falamos sobre isso no último domingo, marcamos em nossa Bíblia pelo menos umas 15 vezes o termo alegria, ou um sinônimo desse termo. Seja em prisões, seja livre, seja de maneira sincera, seja de maneira suspeita, que a mensagem continue a ser propagada e que alcance os corações, que vidas sejam salvas para a glória de Deus. Paulo se satisfaz, mesmo que as coisas aconteçam desta forma, ele se satisfaz, porque o Evangelho segue cumprindo os seus propósitos. O comentarista ainda enfatiza: é importante deixar claro que qualquer abordagem é válida, desde que não fira aos princípios bíblicos. Eu falei sobre ética, não é isso? Qualquer abordagem é válida, mas que não fira o princípio bíblico, a ética cristã. Sigamos propagando o Evangelho. O crivo da palavra de Deus deve nortear as nossas ações, e que sejamos encontrados fiéis em sinceridade na propagação do Evangelho. Que assim seja. Eu lembro que essa semana estava me despedindo de uma pessoa, estava resolvendo um problema com ela, e aí eu lembrei, irmã Eva, ainda tem alguns evangelhos de João na mala do meu carro. Eu lembrei, e ele estava já saindo, e eu estava guardando umas coisas na mala do carro, e eu vi o evangelho de João. Peguei rapidamente e corri: por favor, ainda não vá. Aqui tem um evangelho de João para você, e outro para sua esposa. Leiam a palavra de Deus. No final tem um estudo bem legal. Se tiver alguma dúvida, entre em contato. E aí entreguei para eles e disse: Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Paulo vai falar mais à frente sobre o princípio da oportunidade. Que Deus continue a nos dar a oportunidade para pregarmos o Evangelho de maneira verdadeira, com o nosso testemunho de vida, onde quer que estejamos. Que Deus também nos dê sabedoria na propagação do seu Evangelho, que os nossos motivos sejam sinceros, que os nossos motivos sejam cativos à sua presença, sejamos íntegros e fiéis à sua palavra em todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Temos um cântico que nos desafia a seguirmos adiante na propagação do Evangelho. E que Deus continue usando o seu povo
de maneira sincera, com motivos verdadeiros, na transmissão do seu grande amor ao mundo inteiro. Vamos...